Em 1992, Trey Parker e Matt Stone se conheceram na Universidade do Colorado e descobriram uma paixão em comum: o humor nonsense de Monty Python. Foi dessa parceria que então nasceu The Spirit of Christmas, um curta-metragem animado com papel recortado e stop motion, que apresentava os protótipos de personagens como Cartman, Kenny, Stan e Kyle. O vídeo chamou a atenção de Brian Graden, executivo da Fox, que encomendou um segundo curta como cartão de Natal. Intitulado Jesus vs Santa, o vídeo rapidamente se espalhou, sendo copiado e distribuído pela internet. Isso em uma época em que vídeos virais ainda nem eram exatamente uma coisa. Com o sucesso do curta, Trey e Matt começaram a negociar a criação de uma série. A ideia era simples: 4 crianças em uma pequena cidade fictícia do Colorado, lidando com situações completamente absurdas. No entanto, nem tudo foi fácil. A Fox recusou a proposta por causa de um certo personagem: o icônico Sean Henke, o cocô de Natal. Os executivos da Fox acharam absurda a ideia de um pedaço de fezes falante como personagem de um programa de televisão. E após várias recusas, os criadores encontraram o apoio da Comedy Central, que acreditou na visão ousada da dupla. E foi assim que, em 13 de agosto de 1997, South Park estreou com um episódio piloto chamado Cartman ganha uma sonda anal. No episódio que deu início a tudo, somos apresentados aos 4 protagonistas de South Park: Stan, Kyle, Cartman e Kenny. A trama começa de forma inusitada quando Kyle descobre que seu irmão adotivo, Ike, foi abduzido por alienígenas. Determinado a resgatá-lo, ele pede ajuda aos amigos, mas as coisas tomam um rumo ainda mais absurdo quando Cartman insiste que os aliens não existem, mesmo soltando fogo pelo traseiro e tendo um dispositivo estranho emergindo do seu corpo. A narrativa combina o humor escrachado da série com momentos icônicos, como quando Cartman, após ser atingido por um feixe alienígena, começa a cantar e dançar a música I Love to Sing, um dos momentos mais bizarros e engraçados do episódio. Enquanto isso, os meninos tentam encontrar uma forma de trazer os alienígenas de volta, usando o próprio Cartman como isca. E em uma sequência memorável, eles o amarram a uma árvore, e o dispositivo alienígena em seu corpo finalmente chama a atenção da nave. O episódio também apresenta a primeira das muitas mortes hilárias de Kenny, que é atropelado por uma viatura policial após sobreviver a um ataque alienígena e também de vacas enlouquecidas. Falando em vacas, elas roubam a cena quando os alienígenas decidem que esses animais são, na verdade, a espécie mais inteligente da Terra. No fim de tudo, Kyle consegue salvar o Ike, convencendo-o a pular da nave para a segurança. O episódio foi produzido com a técnica de recorte de papel, o que levou 3 meses para ser concluído, e marcou a única vez que a série foi feita sem animação por computador. E apesar de ter sido recebido com críticas negativas inicialmente, devido ao seu humor ofensivo e gratuito, o episódio Cartman ganha uma sonda anal estabeleceu o tom que definiria South Park: uma mistura de humor absurdo, sátira afiada e situações completamente surreais. No segundo episódio de South Park, intitulado Vulcão, e exibido em 20 de agosto de 1997, Stan, Kyle, Cartman e Kenny embarcam em uma viagem de caça liderada pelo tio Jimbo e seu parceiro de guerra, Ned. A aventura nas montanhas começa com Jimbo explicando aos meninos que, para justificar a caça, eles devem sempre gritar: "Ele vai nos atacar", antes de atirar, fingindo legítima defesa, assim driblando a lei contra a caça de certas espécies. No decorrer do episódio, enquanto Kenny se destaca como um atirador habilidoso, impressionando Jimbo, Stan demonstra hesitação em matar qualquer animal, frustrando seu tio. Durante a noite, em volta da fogueira, Cartman conta a história do Scuzzlebutt, uma criatura bizarra com a mão de Aipo e uma perna do Patrick Duff. Embora os meninos inicialmente zombem da história, Cartman decide assustá-los, vestindo-se como Scuzzlebutt no dia seguinte. Porém, o caos finalmente começa a se desenrolar somente quando uma ameaça maior surge: o vulcão da montanha da cidade está prestes a entrar em erupção. Enquanto isso, Randy Marsh, identificado nesse episódio apenas como geólogo de South Park, alerta a prefeita sobre o perigo iminente. E em uma tentativa absurda de conter a lava, os moradores cavam uma trincheira para desviar o fluxo. De volta à montanha, os meninos encontram Cartman disfarçado de Scuzzlebutt e ameaçam atirar nele, mas são interrompidos pela erupção do vulcão. E quando tudo parece perdido, o verdadeiro Scuzzlebutt aparece e, inesperadamente, salva o grupo ao tecer uma cesta gigante para transportá-los em segurança.
E em um desfecho cômico, a lava desviada pela trincheira acaba destruindo Denver devido a um erro de cálculo do Randy. No fim, Stan, em uma tentativa desesperada de impressionar o seu tio, mata o Scuzzlebutt, apenas para ser repreendido por Jimbo, que lhe ensina que algumas coisas você deve matar, outras não. E enquanto isso, um tiro acidental da arma do Ned tira a vida do Kenny. No terceiro episódio de South Park, a cidade entra em frenesi, com a notícia de que a celebridade Kathie Lee Gifford fará uma visita para premiar Eric Cartman, vencedor do concurso escolar Salve Nosso Planeta Frágil. No entanto, Wendy Tessenburger, desconfiada do resultado, suspeita que Cartman tenha trapaceado. Enquanto isso, o professor da turma, Sr. Garrison, revive um trauma de infância, quando perdeu um concurso de talentos para Kathie Lee, e decide que a única solução é assassiná-la. Sendo encorajado pelo manipulador Sr. Chapéu, sua marionete de mão. Cartman, por outro lado, está empolgado com a chance de aparecer na TV. Ao ver um comercial do suplemento para fisiculturistas Ganhe Peso 4.000, decide usá-lo para ficar em forma. No entanto, em vez de ganhar músculos, ele ganha uma quantidade absurda de peso, ficando extremamente obeso, mas convencido de que agora é pura massa muscular. E enquanto a prefeita McDaniels organiza um evento para impressionar a mídia e impulsionar sua própria carreira, Wendy descobre que Cartman realmente trapaceou no concurso. Ele simplesmente escreveu seu nome em uma cópia do livro Walden, de Henry David Thoreau. Após isso, ela também descobre o plano do Sr. Garrison de matar Kathie Lee e recruta Stan para ajudá-la a impedir o atentado. No dia do evento, o Sr. Garrison se posiciona em um prédio com uma espingarda, pronto para disparar contra Kathie Lee, que está protegida por uma bolha de vidro à prova de balas, claramente inspirada no Papamóvel. Enquanto isso, Cartman sobe ao palco, mas o peso do seu corpo faz com que a estrutura desabe, catapultando a Kathie Lee para longe no exato momento em que Garrison atira. A bala erra o alvo, mas atinge Kenny, que acaba empalado com uma bandeira, cumprindo sua já clássica e absurda morte do episódio. Com Kathie Lee escoltada para fora da cidade, Wendy tenta expor a fraude do Cartman, mas ninguém dá atenção, já que estão mais preocupados com a partida da celebridade. Garrison é levado a um hospital psiquiátrico, onde o Sr. Chapéu é colocado em uma camisa de força. O episódio termina com Cartman aparecendo em um programa de TV por conta da sua obesidade, enquanto o chefe, em uma reviravolta inesperada, é mostrado na cama com a Kathie Lee após o evento. Ganhe Peso 4.000 foi o primeiro episódio da série feito inteiramente em computador, deixando para trás a animação com recorte de papel do piloto. No quarto episódio de South Park, exibido em 3 de setembro de 1997, Stan descobre que seu cachorro Sparky é gay depois que o animal mantém outro cachorro macho. Confuso e sob pressão dos amigos, especialmente de Cartman, que faz piadas incessantes, Stan tenta fazer Sparky se comportar de forma mais masculina. Em meio a isso, o time de futebol infantil da escola, o Vacas de South Park, está prestes a enfrentar os Middle Park Cowboys e Stan, como quarterback, é peça-chave para o sucesso da equipe. Seu tio Jimbo e o parceiro Ned apostam alto na vitória do time, mas temendo perder dinheiro, planejam explodir o mascote dos Cowboys durante a apresentação do intervalo. Enquanto isso, Sparky, sentindo-se rejeitado pelas críticas de Stan, foge para as montanhas e acaba encontrando o santuário de animais do Big Geol, um refúgio para animais gays. Preocupado com o desaparecimento de Sparky, Stan vai procurá-lo e é recebido por Big Geol, que o leva em um passeio de barco pelo santuário e lhe ensina que ser gay não é algo que precise ser consertado. Stan, assim, finalmente aceita Sparky como ele é e decide levar essa mensagem de aceitação de volta à cidade. De volta ao jogo de futebol, o plano de Jimbo e Ned falha quando Richard Stamos, irmão de John Stamos, não consegue atingir a nota alta durante sua apresentação de intervalo, o que deveria detonar a bomba. Stan chega no último momento da partida e conduz o time a uma vitória épica, com um passe decisivo para Kyle. Após o jogo, Stan faz um discurso para os moradores, contando sobre o santuário do Big Geol e reforçando que tudo bem ser gay. Quando os moradores vão ao local, descobrem que o santuário desapareceu, mas os animais que haviam fugido voltam para seus donos. O episódio termina com Big Geol agradecendo a Stan por ajudá-la a espalhar sua mensagem, antes de desaparecer misteriosamente em uma mala. Enquanto isso, Richard Stamos prova que consegue atingir a nota alta,
detonando a bomba e destruindo o mascote dos Cowboys. Esse episódio marcou a introdução do Big Girl, um dos personagens mais memoráveis da série, e abordou a homossexualidade de maneira aberta e leve, algo raro na televisão dos anos 90. Apesar das preocupações iniciais da Comedy Central, o episódio foi amplamente elogiado por sua mensagem inclusiva e recebeu indicações a prêmios como o Emmy. Além disso, a participação especial do George Clooney, como a voz de Spark, limitada a latidos, adicionou um toque inusitado ao episódio. No quinto episódio de South Park, Stan aparece no ponto de ônibus com um olho roxo, resultado das agressões constantes da sua irmã mais velha, Shelley, que está irritada por ter que usar um novo aparelho nos dentes. Enquanto isso, Kai enfrenta outro problema. Sua mãe não quer deixar seu novo elefante de estimação morar dentro de casa. Na escola, o Sr. Garrison apresenta uma aula sobre engenharia genética, inspirando Kyle a cruzar seu elefante com um porquinho de estimação do Cartman para criar porco-fantes, pequenos o suficiente para viver em sua casa. A ideia rapidamente se transforma em um projeto da Feira de Ciências, mas Terrence Mephisto, filho do geneticista local Dr. Mephisto, desafia o Kyle, dizendo que pode criar um clone humano antes que ele consiga cruzar os animais. Os meninos então visitam um rancho de engenharia genética do Dr. Mephisto, onde encontram uma série de criações bizarras, incluindo animais com múltiplos traseiros. O cientista avisa que o DNA de porcos e elefantes simplesmente não se mistura, mas isso não impede os garotos de tentarem forçar os dois animais a fazerem amor, com a ajuda de algumas bebidas alcoólicas e de uma canção romântica cantada pelo chefe, com direito a um dueto improvisado com Elton John. Enquanto isso, Dr. Mephisto, trabalhando para Terrence, cria um clone gigante e deformado do Stan, que eventualmente escapa do laboratório e começa a destruir a cidade. O clone é uma versão monstruosa e simplória do Stan, que balbucia frases incoerentes enquanto causa caos. Os meninos decidem usar o clone para enfrentar a Shelley, mas ele, em um ataque de fúria, destrói a casa do Stan, e Shelley, sua irmã, rapidamente derrota um monstro em uma luta. Durante a confusão, Ken acaba sendo jogado dentro de um micro-ondas ligado, onde explode de maneira grotesca. Na Feira de Ciências, Terrence apresenta um macaco com 5 traseiros. Mas Kyle não tem nada a mostrar até que a porquinha, surpreendentemente, dá à luz a um filhote que se parece estranhamente com o Sr. Garrison, sugerindo que ele tenha tido uma participação especial no experimento. Mesmo assim, Sr. Garrison premia Kyle com o primeiro lugar, encerrando o episódio com um toque de absurdo característico da série. Esse episódio introduz personagens importantes, como a Shelley, irmã do Stan, e o Dr. Mephisto, o excêntrico cientista que faz paródias de temas relacionados à manipulação genética. Além disso, a dinâmica entre Stan e Shelley, inspirada nas experiências reais de Trey Parker com sua própria irmã, adiciona uma camada de humor ácido e familiar ao episódio. No sexto episódio de South Park, a trama começa com a celebração do aniversário de 102 anos do vovô Marsh, que, cansado de viver, implora a Stan que o mate. Stan, assustado com o pedido, recusa, temendo as consequências. Enquanto isso, Kyle e Ike assistem a um programa Terrence e Phillip, uma animação recheada de piadas de pum, que rapidamente desperta a ira de Sheila Broflovski, a mãe deles. Indignada com o humor grosseiro, Sheila mobiliza os pais da cidade para protestar contra o canal de televisão que exibe o programa. Enquanto os adultos viajam para Nova York para liderar o protesto, Stan busca conselhos sobre a moralidade de ajudar seu avô a morrer. No entanto, as respostas que ele recebe do Sr. Garrison, do chefe e até mesmo de Jesus são evasivas, deixando-o ainda mais confuso. Paralelamente, Ken enfrenta um caso severo de diarreia explosiva, que logo se espalha pela cidade, atingindo até os pais manifestantes. No auge do episódio, o vovô tenta convencer Stan de que sua vida é insuportável, trancando-o em um quarto e torturando-o com uma música irritante. Convencido de que o avô está sofrendo, Stan finalmente cede e tenta matá-lo, usando uma vaca pendurada em um guindaste para esmagá-lo. Mas antes que o plano seja executado, a própria morte aparece, mas não para o vovô, e sim para Kenny, que ela persegue pelas ruas da cidade. Enquanto isso, os pais continuam seus protestos em Nova York, prometendo se auto-eliminarem se Terrence e Phillip não for retirado do ar. É então que o canal finalmente cancela o programa, não por causa das mortes dos manifestantes, mas pelo mau cheiro causado pela diarreia deles. É aí que a morte, que assistia Terrence e Phillip com os garotos, fica brava pelo programa ter sido cancelado e toca em Kenny, matando-o de forma instantânea. No desfecho, o vovô exige que a morte o leve,
mas ela se recusa e traz o espírito do bisavô de Sten, que revela que o vovô Marsh o matou na mesma idade dele. Ele adverte o vovô de que morrer de causas naturais é a única forma correta de partir, e que colocar um fardo de sua morte em outra pessoa o condenaria a um eterno limbo. Após a lição, o vovô decide ir para a África, onde mais de 400 pessoas são naturalmente comidas por leões todos os anos. E o episódio termina assim com os garotos rindo de uma piada de pum do Kyle, enquanto os pais se preparam para protestar novamente, agora contra o novo programa exibido no lugar de Terrance Phillip. O episódio Morte introduz personagens importantes, como o vovô Marsh e Sheila Broflovski, além de marcar a estreia de Terrance Phillip, que satiriza o próprio humor de South Park. No sétimo episódio de South Park, a trama começa de forma inusitada, quando a estação espacial Mir cai do céu e mata Kenny. Seu corpo então é levado ao necrotério, onde um acidente ocorre. Uma garrafa de molho inglês derrama no fluido de embalsamamento, transformando Kenny em um zumbi. Ele desperta, morde os 2 legistas e foge, espalhando o caos sem que ninguém perceba a verdadeira natureza do problema. Na manhã seguinte, Kenny aparece como se nada tivesse acontecido e se junta aos amigos, Sten, Kyle e Cartman, que estão empolgados com o concurso de fantasias do Halloween. Sten veste-se como boneca de pano, esperando combinar com Wendy, que deveria ir de boneca de pano também, mas ela decide ir de Chewbacca, deixando Sten desconfortável. Já Cartman, sempre controverso, aparece vestido como um certo ditador de bigode, irritando o chefe e a diretora Victoria. E para remediar a situação, ela transforma a fantasia do Cartman em um fantasma assustador, mas acidentalmente faz parecer um membro de um certo grupo extremista, o que só aumenta a confusão. Enquanto isso, o comportamento do Kenny se torna cada vez mais estranho, mas seus amigos não percebem que ele é um zumbi. Durante o concurso, Kenny ganha o segundo lugar por sua fantasia, mesmo sendo sua condição real. E o Andy vence o prêmio principal, deixando Kyle furioso, porque a maioria das crianças também estavam usando a fantasia de Chewbacca. Após o evento, o surto de zumbis, que os adultos confundem com a epidemia de conjuntivite, começa a se espalhar rapidamente. E Chef tenta alertar as autoridades, mas é ignorado. Os garotos continuam sua noite de Halloween, coletando doces, enquanto Kenny morde várias pessoas ao longo do caminho, incluindo o próprio Chef, que logo se transforma em um zumbi. O ponto alto do episódio acontece quando o Chef, vestido como Michael Jackson, lidera uma performance em estilo thriller com os outros zumbis. Eventualmente, Sten, Kyle e Cartman descobrem que a única maneira de acabar com a epidemia é matar o zumbi original, que é o Kenny. E após uma sequência caótica no necrotério, Kyle pega uma motosserra e corta o Kenny ao meio, matando-o novamente e revertendo todos os infectados à normalidade. O episódio termina com os meninos no cemitério, lamentando brevemente a perda do Kenny, antes de decidirem ir para casa comer seus doces de Halloween. No entanto, Kenny volta à vida mais uma vez, com o corpo costurado, apenas para ser esmagado por uma estátua de anjo, e, logo em seguida, atingido por um avião que cai do céu. Conjuntivite é um clássico de Halloween, que mistura um humor absurdo de South Park com elementos de filmes de zumbis. A sátira inclui referências a thriller e também piadas sobre ditadores e grupos extremistas. Apesar das preocupações iniciais dos criadores com o episódio, ele foi bem recebido pelos fãs, e se consolidou como um dos momentos icônicos da primeira temporada. No 8º episódio de South Park, os garotos assistem a um comercial do Fundo Cristão para Crianças, estrelado por Sally Struthers, pedindo doações para ajudar crianças famintas na África. Os garotos resolvem doar, mas a motivação deles não é a caridade. Eles só querem um relógio esportivo gratuito que vem com a doação. No entanto, em vez de um relógio, um erro na comunicação faz com que um garoto etíope seja enviado para eles. Confusos no início, os meninos acabam adotando o garoto e o apelidam de Starving Marvin. Em português seria algo como Marvin Faminto, mas na dublagem acabou ficando como Chico Palito. Enquanto isso, um experimento do Dr. Mephisto com perus geneticamente modificados sai do controle, e os pássaros começam a atacar os moradores da cidade. Apesar dos avisos de Mephisto, a prefeita ignora o problema, o que leva a chefe a assumir a liderança e organizar os moradores para enfrentar os perus, em uma batalha épica no estilo do filme Coração Valente. Marvin acompanha os garotos em suas atividades, incluindo um jantar em um restaurante do estilo Tudo que você conseguir comer, onde fica chocado com a quantidade de comida desperdiçada, especialmente por Cartman.
Na escola, Marvin é apresentado à turma, mas logo os garotos decidem que ele deve ser devolvido à Etiópia. Antes que isso aconteça, Marvin engana os agentes de FBI e faz com que levem Cartman em seu lugar. Na Etiópia, Cartman sofre com a fome e as condições precárias, e suas tentativas de convencer os agentes da Cruz Vermelha de que ele não é etíope falham miseravelmente. Enquanto explora o local, ele descobre que Sally Sturdes está escondendo os alimentos destinados às crianças famintas, acumulando grandes estoques para si mesma. Indignado, Cartman expõe Sturdes, permitindo que os moradores locais assumam o controle da comida. De volta a South Park, a batalha contra os perus chega ao clímax. Kenny, como sempre, encontra seu filho de forma trágica e absurda. Durante a luta, um peru fura seu olho, que é brutalmente arrancado. Com a vitória sobre os perus, Marvin decide levar as carcaças dos animais de volta para sua aldeia na Etiópia, onde é saudado como um herói, enquanto Sally Struthers, amarrada e amordaçada, é colocada sobre uma fogueira. O episódio termina com a sátira sombria da pobreza americana. Na casa de Kenny, sua família faz uma oração de ação de graças, em torno de uma única lata de feijão, apenas para perceber que não tem um abridor de latas. No episódio Senhor Hank, o cocô natalino, Kai enfrenta o sentimento de exclusão durante as festividades natalinas de South Park por ser judeu. Enquanto isso, a cidade tenta criar um Natal politicamente correto, eliminando qualquer símbolo religioso para não ofender ninguém. A trama principal segue Kyle, que encontra conforto em Senhor Hank, um pedaço de fezes animado que prega a inclusão e o espírito de Natal. No entanto, ninguém acredita em sua existência, e as ações do Senhor Hank, como sujar o banheiro do Kyle, levam todos a pensarem que o garoto está delirando. Isso culmina na internação do Kyle em um hospital psiquiátrico. Paralelamente, a escola tenta organizar uma peça de Natal que acaba desprovida de significado, religioso ou diversão, transformando-se em uma apresentação minimalista e entediante. As tensões aumentam entre os moradores, que começam a se culpar mutuamente por arruinar o Natal. E em um momento crucial, Chef revela que também acredita no Sr. Hank, e ao fazer isso, a mágica acontece. O pedaço de fezes finalmente se manifesta para todos, relembrando o verdadeiro significado do Natal e trazendo a cidade de volta à união. Kenny, surpreendentemente, sobrevive ao episódio inteiro, um feito raro na série. E no final, Sr. Hank parte com o Papai Noel, enquanto os garotos refletem sobre a celebração de diferentes tradições, destacando a importância da inclusão. Esse episódio marcou a estreia de personagens importantes, como o Sr. Hank e o Padre Maxi, além de trazer músicas icônicas e consolidar o Sr. Hank como um dos personagens mais memoráveis da série. No episódio Damien, a pacata rotina de South Park é interrompida pela chegada de Damien, o filho de Satanás, que surge para anunciar um confronto épico entre seu pai e Jesus Cristo. O que leva os moradores da cidade a apostar em Satanás, considerando a sua força e tamanho avantajados em comparação a Jesus. A tensão aumenta quando Jesus descobre que quase ninguém acredita em sua vitória, exceto por um único fiel. Paralelamente, Cartman está obcecado com a sua festa de aniversário e exige presentes específicos de seus amigos, enquanto exclui Pip, o garoto britânico, de sua lista de convidados. Damien, buscando se enturmar, transforma Kenny em um ornitorrinco e incendeia o playground. E sua tentativa de desculpas após isso é recebida com zombaria pelos outros garotos. No dia da luta, Jesus parece resignado diante da superioridade física de Satã, mas as palavras de encorajamento do Sten e do Kyle o motivam a reagir. Porém, Satã, surpreendentemente, se joga ao chão após levar um golpe leve de Jesus, revelando que a sua intenção era ganhar dinheiro ao apostar contra si mesmo. Ele engana todos os apostadores de South Park, sendo o único a apostar na vitória de Jesus, e sai vitorioso financeiramente, deixando os moradores furiosos. No fim, Jesus perdoa os cidadãos por sua falta de fé, e a paz é restaurada na cidade. Durante a festa de Cartman, que coincide com a luta, ele explode de raiva ao receber um presente que não era esperado, e expulsa todos os convidados, continuando a comemoração sozinho, enquanto devora toda a comida. E retornando para o fim da luta, Jimbo, confundindo Kenny em sua forma de ornitorrinco com um animal selvagem, o mata com um tiro. Esse episódio marca a primeira aparição de Satã como um personagem recorrente do show, cuja personalidade será aprofundada em episódios futuros.
No episódio Rinoplastia do Tom, o clima romântico do Dia dos Namorados toma conta de South Park, mas não sem uma boa dose de caos. Tudo começa quando o professor Garrison decide fazer uma rinoplastia na clínica Rinoplastia do Tom, o que o transforma em uma versão atraente do David Hasselhoff. Enquanto ele se ausenta da escola, uma nova professora substituta, a encantadora Senhorita Ellen, assume sua turma. Stan, Kyle e Cartman Kenny imediatamente se apaixonam por ela, deixando Wendy, namorada de Stan, furiosa e enciumada. Para tentar conquistar a Senhorita Ellen, os meninos fazem de tudo. Inclusive tentam se tornar lésbicas, após chefe explicar que ela não gosta de homens, sem que eles entendam o que isso significa. Enquanto isso, o sucesso do novo nariz do Sr. Garrison o leva a abandonar a carreira de professor para se tornar modelo. A situação no episódio fica ainda mais tensa quando a Senhorita Ellen oferece um jantar ao vencedor de uma prova de ortografia, e Stan sai como grande vitorioso. Wendy, ao vê-los juntos em um restaurante, fica devastada. Mas tudo muda quando um grupo de soldados iraquianos invade a escola, alegando que a Senhorita Ellen é, na verdade, uma criminosa de guerra traidora do povo do Iraque. Durante o confronto, Ken é tragicamente morto ao ser perfurado por uma espada arremessada pela Senhorita Ellen. Mas no fim, os iraquianos finalmente a levam embora e a lançam em direção ao sol em um foguete. O episódio termina com a Wendy, que aparentemente contratou os soldados para se livrar da rival, observando alegremente a explosão do foguete. Quando Kyle a confronta, ela revela com os olhos insanos: "Eu avisei pra ela não mexer comigo." No episódio Mac Streisand, a trama se inicia com a excursão arqueológica, onde Cartman descobre uma pedra triangular misteriosa, mas a descarta sem interesse. Kyle, então, acaba ficando com o artefato. Enquanto isso, Barbra Streisand, ao descobrir sobre o achado, aparece em South Park disfarçada e tenta convencer os meninos a entregarem a peça, oferecendo dinheiro como recompensa. E após a insistência do Cartman, eles aceitam. Os garotos são então enganados e sequestrados pela Barbra Streisand, que utiliza o artefato para completar o diamante de Pantheos, que lhe dá poder suficiente para se transformar na gigantesca Mecha Streisand, uma criatura mecânica que começa a destruir South Park, em um estilo clássico de filmes de monstros japoneses. O historiador Maltin, que estava em uma busca pelo artefato junto a chefe, desesperado pede ajuda ao cantor Robert Smith, vocalista da banda The Cure, enquanto tenta conter a ameaça com sua própria transformação em um robô gigante. Durante a batalha, Kenny, como sempre, é vítima da situação. Enquanto brinca distraidamente com a corda de Spiroball, ele se enforca acidentalmente. Sidney Poitier, outro convocado para ajudar, também se transforma, assumindo a forma de uma tartaruga gigante com presas. Mas nem ele nem Maltin conseguem derrotar Mac Streisand. É somente com a chegada de Robert Smith, que se transforma em uma mariposa gigante, que o equilíbrio muda. Smith consegue arrancar o diamante da criatura e lançá-la no espaço, onde ela explode. Como agradecimento, os cidadãos de South Park, incluindo Jesus, o celebram como herói. E ao se despedir, Kyle grita: "Disintegration é o melhor álbum de todos os tempos", em referência ao disco de sucesso da banda de Smith. Por fim, os meninos dividem o diamante novamente para evitar futuros problemas, mas Ike, o irmão mais novo do Kyle, o encontra no lixo. O episódio termina então com a revelação de um novo perigo: o Mecha Ike. No episódio A Mãe do Cartman é uma Vaca, a história começa com Stan, Kyle e Kenny decidindo verificar por que Cartman não apareceu na escola. Eles o encontram no quintal, tendo um chá imaginário com seus bichos de pelúcia. Surpresos com o comportamento, decidem gravar o Cartman e enviar o vídeo para um programa chamado Os Vídeos Caseiros Mais Estúpidos da América, com a intenção de estudá-lo psicologicamente e, claro, ganhar o prêmio de $10.000. Enquanto isso, Cartman descobre que não tem um pai para celebrar o dia do pai e filho na escola e pergunta à sua mãe, que revela que ele foi concebido durante o 12º baile anual da bebedeira no celeiro, onde ela conheceu um nativo americano chamado Cacique Flecha Grossa. Contudo, ao investigar, ele descobre que sua mãe teve relações com muitos outros homens naquela noite. Chefe conta que a mãe do Cartman preferiu o Sr. Garrison a ele, mas quando confrontado, Garrison responde: "Mas quem aqui não transou com ela?" A resposta provoca olhares suspeitos de vários personagens da cidade, incluindo o Padre Maxi, a prefeita McDaniels e até Jesus. Dr. Mephisto oferece-se para fazer um teste de DNA para identificar o pai do Cartman,
mas cobra $3.000, valor que Cartman não tem. Enquanto isso, Kenny sofre mais uma de suas mortes icônicas. Ao ser arrastado por um carrinho de carta até os trilhos, ele é atropelado por um trem. Kyle e Stan, sensibilizados pela situação do Cartman, prometem dar a ele os $3.000 do prêmio caso ganhe a competição. Apesar de não ganharem o prêmio principal, quem ganhou foi o vídeo do Kenny nos trilhos. Eles recebem um prêmio de $3.000 como segundo lugar, o suficiente para financiar o teste de DNA. Quando todos os possíveis pais do Cartman, incluindo o time de futebol americano Denver Broncos de 89, se reúnem no laboratório do Mephisto, ele se prepara para revelar a identidade do verdadeiro pai. Porém, em um momento de reviravolta, a cena é interrompida por um narrador, anunciando que a resposta só será revelada no próximo episódio, deixando Cartman furioso. Esse episódio termina a primeira temporada de South Park com um gancho dramático e é considerado um dos mais memoráveis da série. A primeira temporada de South Park foi o início de tudo, o ponto de partida para a série que tanto amamos hoje. Cada episódio não apenas trouxe risadas, mas também críticas afiadas à sociedade como um todo, personagens memoráveis e situações absurdas que definiram o estilo único da série. Esse foi o começo de uma jornada que desafiou convenções, abordou tabus e conquistou milhões de fãs ao redor do mundo. Desde a introdução dos personagens icônicos até as reviravoltas imprevisíveis, essa temporada pavimentou o caminho para o fenômeno cultural que South Park se tornaria nas décadas seguintes. E agora eu quero saber de você. Qual foi seu episódio favorito dessa primeira temporada? Deixa aqui nos comentários. E não esquece de curtir o vídeo para ajudar a espalhar esse conteúdo e se inscrever no canal. E se você quiser ver vídeos sobre episódios específicos de South Park, dá uma olhada aqui no canal. Eu sempre tento trazer episódios para debater e contextualizar sobre os temas abordados neles. Tenho certeza que você vai encontrar algum do seu interesse. Por fim, deixo aqui meu agradecimento para você que assistiu até agora, e nos vemos no próximo vídeo.